Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Após uma temporada marcada por altos e baixos, em que o Vasco amargou a frustração de ficar de fora da Libertadores de 2025, o clube tenta se reerguer para o próximo ano. No entanto, a escolha do técnico Fábio Carille gerou uma onda de ceticismo, principalmente entre os comentaristas esportivos. Fábio Sormani, um dos jornalistas mais conhecidos do cenário esportivo, não hesitou em expressar suas dúvidas sobre a capacidade do treinador em recolocar o time nos trilhos. Durante sua participação no programa Opinião Placar, no YouTube, Sormani levantou questões sérias sobre o histórico recente de Carille, especialmente seu desempenho no Santos, onde, apesar de contar com um elenco repleto de jogadores de qualidade, não conseguiu fazer a equipe render o esperado. O comentarista criticou duramente o trabalho de Carille no Santos, afirmando que, mesmo com uma das maiores folhas de pagamento da Série B e um time recheado de jogadores com potencial de Série A, o treinador não foi capaz de organizar o time de forma competitiva. O time do Vasco é ruim, é verdade, mas o time do Santos era muito bom. Ele tinha um elenco qualificado, mas a campanha foi vergonhosa, destacou Sormani, mostrando preocupação com a situação do clube carioca. Para o jornalista, a trajetória recente de Carille levanta sérias dúvidas sobre sua capacidade de levar o Vasco a um novo patamar e conquistar os objetivos da próxima temporada. Além do Santos, Sormani também lembrou das passagens frustradas de Carille por outros clubes. O técnico teve uma rápida passagem pelo Atlético PR, onde sua demissão ocorreu após uma derrota de 5-1 para o The Strongest, na Bolívia, pela Libertadores. Segundo Sormani, a situação foi tão crítica que Carille foi demitido ainda no avião, o que mostra o fracasso de sua passagem pelo clube paranaense. Além disso, o comentarista lembrou da passagem de Carille pelo futebol japonês, onde, mesmo com um elenco competitivo, não conseguiu alcançar o objetivo de levar o time à primeira divisão, o que fez seu nome ser questionado no mercado. Em relação ao seu trabalho no Santos, Sormani foi claro: embora o time tenha conquistado o título da Série A e o acesso de volta à elite do futebol brasileiro, a campanha não foi positiva do ponto de vista técnico. A campanha do Santos foi bacana, mas em termos de futebol, de legado, ele deixou absolutamente nada. Terra arrasada, disparou o comentarista. Para Sormani, o desempenho do time no campo foi insatisfatório, e o técnico não conseguiu deixar uma marca duradoura, o que gera um grande receio em relação ao futuro do Vasco. A falta de consistência e o futebol de baixa qualidade apresentado pelo time do Santos sob o comando de Carille reforçam a percepção de que o técnico tem sérias limitações em sua abordagem tática. Apesar da sequência de trabalhos abaixo das expectativas, Carille foi confirmado como o novo treinador do Vasco, com contrato até dezembro de 2025. No entanto, a escolha do clube de contratar o técnico gerou uma série de questionamentos. Para Sormani, o Vasco está apostando em uma última chance para Carille. Se ele fracassar no Vasco, vai ser difícil alguém contratar ele novamente. Vai ser uma espécie de Oswaldo Oliveira, previu o comentarista, comparando a situação de Carille à do ex-treinador Oswaldo Oliveira, que viu sua carreira cair em declínio após uma série de fracassos em outros clubes. Sormani acredita que essa é a última grande oportunidade de Carille no futebol brasileiro, e que, caso não consiga entregar bons resultados, sua carreira poderá sofrer um golpe irreparável. Para o comentarista, o trabalho de Carille será um teste crucial, tanto para ele quanto para o futuro do Vasco. Se ele não conseguir fazer o time jogar e alcançar os objetivos do clube, será difícil alguém confiar em seu trabalho no futuro, concluiu Sormani, deixando claro que a pressão sobre o técnico será imensa. O destino de Carille no Vasco está agora atrelado a uma única chance de sucesso, e se ele não corresponder às expectativas, poderá ser lembrado como mais um treinador que não conseguiu fazer história no futebol brasileiro. Nos últimos anos, o Vasco da Gama tem vivido um período de altos e baixos, com uma queda brusca na qualidade de seu futebol. O clube, que já foi sinônimo de força e excelência no futebol brasileiro, parece ter perdido o rumo em meio a um mar de instabilidade. Após algumas temporadas de decepções e eliminações precoces, a torcida cruzmaltina se vê questionando o futuro da equipe e a capacidade do time de voltar a disputar grandes competições, como a Libertadores. O que aconteceu com o futebol vibrante e competitivo que um dia caracterizou o Vasco? O desempenho recente do time tem sido um reflexo da crise interna vivida pelo clube, que, por diversas vezes, viu sua estrutura administrativa e técnica balançarem. A contratação de novos jogadores e técnicos tem sido uma constante, mas os resultados não aparecem dentro de campo. Jogadores que chegaram com grande expectativa acabaram sendo mais uma peça no quebra-cabeça incompleto, e a falta de um projeto claro e estruturado tem minado as chances de uma recuperação consistente. A torcida, que sempre se manteve fiel, começa a se questionar onde está o bom futebol que levou o Vasco a grandes conquistas no passado?
Em 2024, o cenário não foi diferente. O time seguiu se arrastando em uma competição atrás da outra, sem brilho, sem estratégia e sem uma identidade clara. O elenco, por mais que conte com jogadores de qualidade, não consegue engrenar e mostrar o futebol de alta performance que a torcida tanto espera. A sensação de que o Vasco perdeu sua essência se torna cada vez mais evidente, e os resultados negativos começam a pesar no coração dos torcedores. O que deveria ser um ano de recuperação e renovação se transforma em mais um capítulo triste na história recente do clube. A morte do bom futebol do Vasco é, na verdade, uma crise multifacetada, que envolve desde escolhas erradas no comando técnico até a falta de um planejamento a longo prazo. A torcida se vê sem respostas, e o clube se afunda em um mar de frustrações, buscando, a todo custo, encontrar um caminho que leve ao ressurgimento. A pergunta que fica no ar é: será que o Vasco ainda conseguirá reencontrar sua força e, finalmente, ressuscitar o bom futebol que tanto orgulhou sua imensa torcida? O tempo dirá, mas, por enquanto, o que resta é a saudade do que um dia foi o clube da virilidade e da garra. A situação do Vasco nos últimos anos tem gerado um crescente desconforto entre os torcedores, que começam a se questionar até quando irão suportar essa realidade. O time, que já foi um dos maiores do Brasil, parece ter se perdido em um mar de incertezas. Em 2024, o clube ainda não conseguiu se encontrar em campo, e a falta de brilho, de identidade e de estratégia clara é visível. O que aconteceu com a força e a paixão que sempre caracterizaram o Vasco? O que falta para que o time volte a ser competitivo, a fazer a torcida sonhar com títulos e grandes conquistas? A frustração tomou conta de muitos, mas será que ainda há esperança para o clube ou estamos apenas adiando o fim de um ciclo de decadência? O torcedor vascaíno, que sempre esteve ao lado do time nos bons e maus momentos, agora se vê diante de um dilema: como acreditar novamente em um time que se arrasta nas competições, sem mostrar evolução? Com um elenco que, a cada temporada, parece mais distante das glórias passadas, surge a dúvida: será que o Vasco tem capacidade de voltar a ser o gigante do futebol brasileiro ou estamos vivendo um processo irreversível de declínio? As perguntas pairam no ar, mas uma coisa é certa: o time precisa urgentemente de mudanças estruturais, dentro e fora de campo, para reconquistar a confiança e o respeito da torcida. Sem essas mudanças, o futuro parece cada vez mais incerto. Agora, a grande questão é: o que a torcida do Vasco pensa sobre tudo isso? Está na hora de se posicionar e exigir mais do clube. Como a torcida enxerga o atual momento? Quais são as mudanças que realmente precisam ser feitas para que o time recupere a sua força e volte a brigar por títulos? O torcedor vascaíno, que sempre teve voz ativa na história do clube, precisa se manifestar e cobrar uma postura mais ousada, tanto da diretoria quanto do elenco. O Vasco ainda tem um imenso potencial, mas para isso é preciso dar o primeiro passo rumo a um novo ciclo. O que será feito agora, torcedor? A resposta está em suas mãos. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.